da sociedade. Então, vivemos em uma estrutura machista. Obviamente, queremos libertar, queremos construir uma sociedade livre disso, né? Mas isso ainda é o que permeia, né? Então, eu acho. Essa questão da estrutura, ela é muito importante, né? A mesma coisa quando a gente discute racismo, por exemplo, que quer dizer que todos nós somos racistas. Só estou fazendo esse exercício com outro problema, né? Todos nós somos racistas. Eu sempre vou ser racista porque eu fui criado numa sociedade racista. Então, por mais que eu faça um esforço para ser antirracista, por exemplo, do mesmo jeito que muitos homens vão fazer um esforço enorme para não reproduzir essa estrutura de opressão, isso vai ser sempre um esforço, porque, na verdade, a nossa linguagem é racista e sexista, a nossa percepção é racista e sexista. Então, acho que o que a gente está falando aqui, Luiz Fernando, né, que falou? Sim, agora eu esqueci o nome. O que a gente estava falando aqui é mais ou menos isso. E quais são os desafios, por exemplo, da gente conseguir transpor essas dificuldades quando a gente cria uma menina, quando a gente cria uma menina, uma criança negra. Como é que a gente vai conseguir traduzir todas essas dificuldades do mundo para ela e ainda garantir que essa pessoa seja sujeita de si mesma, das próprias vontades, e que ela tenha liberdade, que ela não se sinta tolhida o tempo todo, né? Eu acho que isso de fato um desafio muito grande, e ouvindo todo mundo falar, assim, realmente um pouco desconcertante, um pouco desesperador também, mas é muito importante que a gente fale disso. Mas eu acho pelo menos que se a gente ficar relativizando isso toda hora, a gente não vai conseguir chegar na raiz do problema, que é justamente essa estrutura de opressão. Claro, enfim. Certíssimo. Legal. Na linha disso que a Bia falou, eu acho que é interessante a gente pensar que a gente está vivendo um momento de desconstrução. E isso, dessa sociedade ser tão machista, é uma coisa que, como a própria Simone mesmo falou, quando o entrevistador perguntou, mas você acha que algumas mulheres também fazem isso? Ela fala, sim, elas também fazem isso. Então, a gente mesmo tem que ficar atento a tudo que a gente está vendo e está fazendo, porque a gente vem dessa sociedade que é tudo tão enraizado que a gente precisa estar atento até para nós, que somos mulheres mesmo, não acabar reproduzindo determinadas coisas. Eu acho que para nós que somos mulheres, talvez em certos âmbitos a gente não reproduza tanto, porque a gente sente demais na pele certas questões que a gente vive. Mas, de fato, são pensamentos que é tão enraizado na sociedade que, como eu falei, às vezes vem de maneira tão sutil que, se a gente não ficar atento, a gente acaba reproduzindo. Então, eu acho que a ideia é essa, de desconstruir e reconstruir, né? Uma reconstrução à base desse respeito, desse olhar, de que nós não somos o outro meramente coisificado. Nós somos esse outro sujeito de consciência.